Olá, bem-vindo a mais uma aula. Estamos falando sobre fatos de Deus. Essa matéria de fatos de Deus, para mim, ela é muito bacana, muito reveladora. E quando eu entendo sobre um Deus que já veio, um Deus que já morreu, já pagou a minha dívida, que já me fez mais do que vencedor, me fez vitorioso em todas as áreas mesmo, me fez abençoado, me salvou, me libertou, me amou, me aceitou, me reconciliou. Olha os verbos, tudo no passado. Gente, o meu nível de fé muda. Eu me torno um gigante na fé, um herói na fé. Porque eu não lido mais com as promessas de Deus que vai decidir se faz ou não. Tem muita gente que ora, tipo assim, se for da vontade de Deus, ele vai curar. Já é uma dúvida, porque é vontade de Deus nos curar. Entenda, a doença é consequência do pecado. A partir do momento que os nossos pecados foram perdoados na obra consumada da cruz, a doença não tem mais poder. A própria vitória, por isso que Paulo, da morte, né? Por isso que Paulo vai dizer, onde está a morte, a sua vitória? Porque ele está dizendo o seguinte, se já está consumado, se já está pago, se já somos mais que vencedor, acabou a vitória da morte. E se acabou a vitória da morte, acabou também a vitória da doença, porque a doença é que traz a morte. Mas por que acabou a vitória da morte e a vitória da doença? Porque acabou a vitória do pecado. Por que acabou a vitória do pecado? Porque o nosso Cristo naquela cruz levou todos os nossos pecados. João Batista, quando viu ele, diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido, quando a gente tem esse entendimento, é uma explosão a nossa fé. Sabe, querido, assim, eu glorifico a Deus pela revelação da nova aliança. Infelizmente, a maioria das igrejas confunde velha com nova aliança, mistura a velha com a nova. É aquele pouco de fermento que leveda toda a massa. E assim, eu espero, em nome de Jesus, que o seu coração esteja aberto acerca de tudo que a gente está tratando aqui. Porque só se coloca vinho novo em odre novo. Só se coloca remendo novo em vestido novo. Não tem como a gente ensinar nova aliança para quem ainda tem o espírito da velha. Esse espírito religioso da velha. Eu creio que se você está nesse curso, está estudando aqui comigo, é porque o seu coração é novo, o odre é novo, então tem vinho novo. Tem vinho novo para você. E é tão bom, porque isso tira a gente da religiosidade. Gente, eu fiz 5 teologias. Talvez eu seja um dos poucos pastores que fizeram 5 teologias. 5. 5. E eu confesso que eu ficava me gabando às vezes, né? Eu tenho 5 teologias, tenho 5. É como se o Espírito Santo falasse assim, você fez 5, mas ainda não aprendeu. Foram 5 formaturas e você ainda não aprendeu. Deixa eu dizer algo para você. Eu vou te dar algo que você vai perceber que você não aprendeu nas 5 teologias. E aí ele me deu a nova aliança. E eu sempre fui fominha em aprender, fominha em ler Bíblia. Eu me lembro que no meu primeiro ano de conversão, como eu lia a Bíblia, eu comia a Bíblia. É uma linguagem que a gente entende, né? Mas eu lia muito a Bíblia. Então eu sempre tive fome em aprender. Então quando veio a nova aliança e eu percebi que era algo novo, eu falei, peraí, eu quero mergulhar nesse novo de Deus. Eu quero me deleitar nesse novo. E foi quando eu comecei a estudar muito Nova Aliança. Não somente eu sou pastor titular, nós temos a média de 20 e poucos pastores com a gente, e a gente se reunia toda semana, 2 vezes na semana, um total de 8 horas e meia semanal, para estudar o quê? Nova Aliança. Estudamos, lendo, estudando. Então, tudo que eu estou aqui te ensinando hoje, para a glória e pela bondade e favor de Deus, é algo que eu já estudei, que eu aprendi, e eu quero ensinar, e aqui é o que eu estou fazendo aqui, passando para você, porque isso é libertador. Quando você entende a nova aliança, quando você compreende de fato a nova aliança e vive, anda na nova aliança, a sua vida é muito mais gostosa como cristã. Sai o peso, sabe? Você faz mais, porém sem se cansar. Porque tudo você faz por amor. E você sai desse espírito religioso. E é isso mesmo. Muitas coisas que eu vou estar falando aqui para frente ainda, vai ser diferente do que você aprendeu, tá? Vai ser diferente. É necessário desconstruir. Tudo que eu trato nesse livro, preste atenção, tudo que eu trato nesse livro é diferente do que a gente aprendeu. Por que eu trato só o que é diferente? Porque o que é igual, você já sabe. O que já todo mundo ensina. É o comum, é o que já virou religião para muita gente. Aqui eu trato o que é novo. Esse livro é tratando o que é novo. Esse livro bem que podia ter um título assim, né, Carol? O Novo. O Novo.
Até porque o está consumado muita gente sabe, mas as pessoas às vezes não sabem o novo. E tudo que eu trato aqui, você vai perceber. É quase zero que você vai dizer assim, poxa, a menos que você já aprendeu sobre Nova Aliança. Você vai dizer assim, poxa, isso aí eu estou cansado de ouvir. Eu vou falar sobre ceia de uma forma diferente. Vou falar sobre Torre de Babel numa outra interpretação. Vou falar sobre Israel em outra interpretação. Eu vou falar muita coisa nova. E aí você vai julgar o seu aprendizado antigo com o novo e tirar a sua conclusão. Bom, o nosso assunto aqui hoje é fato de Deus, dizendo para você que a cruz é um fato e que muitas coisas hoje não são mais promessas, mas já foram consumadas e é um fato de Deus. E dentre esses fatos de Deus, eu coloquei vários textos aqui, a gente está estudando alguns, e agora nós vamos para 2 Coríntios, Carol, por favor. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vamos ver o que Paulo está dizendo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Obrigado. Ele diz assim, ó, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Então veja, ele sempre nos faz triunfar. Parece até que ele está falando de futuro, mas ele não está falando de futuro. Senão ele diria, nos fará triunfar. Então perceba que depois da obra consumada da cruz, ou você vai ver pretérito perfeito, que é o passado, que já aconteceu, ou você vai ver presente, eu acho que chama, se houver alguém aqui do português vai me dizer, presente do indicativo. Eu não sei, eu sei que é um presente que já aconteceu também. Ele fala assim, já nos faz triunfar. Isto é, nós somos triunfantes. Ah, estou numa peleja, estou na luta, estou na prova. Ah, eu me sinto como uma derrotada. Nós somos mais do que vencedores. Ele nos faz triunfar. Porque somos fortes? Porque somos bons? Não, olha o texto. Nos faz triunfar em Cristo. Tudo é em Cristo. Lembra que eu falei na aula anterior? Tudo é em Cristo. E por meio de nós, ele manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Isso é, onde a gente vai, a gente leva esse cheiro. Porque já está dentro de nós. Nós temos um espírito vivificante. Nós fomos vivificados, nosso espírito foi vivificado e nos tornamos espírito vivificante. O que é o espírito vivificado? É algo passivo que aconteceu com a gente. O que é um espírito vivificante? É algo que acontece com os outros através de nós. Onde a gente vai, a gente vivifica. A gente vivifica no trabalho, na rua, no trânsito, no posto de gasolina, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa família, na igreja. Nós somos vivificantes. É o espírito ativo. E é isso que Paulo está dizendo. E por meio de nós, através de nós, apesar de nós, ele manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Isso é, as pessoas olham para nós e veem Deus na nossa vida. Bom, mas vamos lá, isso é um fato de Deus. Mais um outro texto, 2 Coríntios 5, 18, por favor, Carol. 2 Coríntios 5, 18. Olha só o que ele diz. Paulo dizendo de novo, obrigado. Ele fala assim, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou. Eita. Se fosse uma promessa, Paulo diria assim, e tudo isso provém de Deus que vai nos reconciliar. Concorda? Futuro. Mas ele diz assim, e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou. Querido, você já é reconciliado. Aí a pessoa fala assim, mas tem uma pessoa que desviou e ela está precisando reconciliar de novo. Isso não existe. Ela já é reconciliada. Ela só precisa crer que ela é identidade reconciliada e a partir daí mudar os seus comportamentos. Mas quando ela volta para a igreja, se comporta bem e tal, ela não está se reconciliando de novo. Ela já é reconciliada. Ela simplesmente está voltando ao original de quem ela é, como filha e filho de Deus. Então, olha só, isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Nós somos reconciliados com o próprio Deus. E olha agora, consigo mesmo, por quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E por isso ele nos deu o ministério da reconciliação. Lembra do vivificado e vivificante? Vivificado, aconteceu comigo, vivificante, eu faço através de Deus faz através de mim na vida do outro. É o mesmo raciocínio, está dizendo que nós fomos reconciliados e hoje nós temos o ministério da reconciliação. O que é ministério? O serviço, o trabalho. Então nós temos um trabalho. Qual é o nosso trabalho que Jesus faz através de nós?
reconciliar outros. É a pregação do Evangelho, que outros também sejam reconciliados, como nós fomos reconciliados. Carol, obrigado. Por gentileza, mais um texto. Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios 1, 4. Obrigado. Está rápido, hein, Carol? Parabéns. Diz assim, olha, como também nos Eita! É muito lindo quando a gente tem essa revelação. Eu estou te dando muitos textos e mostrando os verbos. Paulo dizendo, depois da cruz. Efésios 1, 4. No 3, só para te recapitular, ele fala que o texto que eu tanto uso. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Deus te abençoe, eu estou orando pela minha bênção, estou pagando o preço da minha bênção. Nos abençoou, nós já somos abençoados sem pagar nada. Com todas as bênçãos, não tem bênção para trás não, ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí no 4 ele fala, como também nos elegeu nele. Nós já somos eleitos, nós não seremos, nós já somos eleitos nele. Antes da fundação do mundo, isto é, antes, pela onisciência dele, ele já sabia que a obra da cruz ia achar a gente, ia reconciliar a gente, ia aceitar a gente, ia salvar a gente, ia escolher a gente, ia abençoar a gente, antes da fundação do mundo. Então tem alguma coisa a ver com você? O que você fez? Se antes da fundação do mundo já havia um plano para salvar a sua vida, para reconciliar você, para justificar você, para salvar você, para abençoar você. Como é que a gente vai ficar nessa? Se eu faço, Deus me abençoa. Se eu não faço, Ele me amaldiçoa. Isso é modelo da velha aliança. É modelo de antes da obra consumada da cruz. Antes do sacrifício perfeito. Era assim. Agora não. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele está dizendo o seguinte, tudo que ele fez é para a gente ser. Então hoje nós somos aqui santos e irrepreensíveis. Nós somos irrepreensíveis e santos. Por quê? Porque já foi feita a obra na nossa vida. E ele já pagou. Ele continua e fala assim, nos predestinou de novo. Já aconteceu. Não nos predestinará, mas nos predestinou para filhos de adoção, de novo, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, nele mesmo. Isso é muito lindo quando eu entendo um fato de Deus. Vamos lá. Por favor, Carol, Efésios 1, aí mesmo, Efésios 1:11. Efésios 1:11. Olha o que está dizendo aqui. Obrigado. Nele, digo, em quem também fomos, olha os verbos, feitos herança. Tudo que é do Pai é seu, por direito. Se comporta bem? Não. O pecado por si só tem suas consequências. Mas não tem nada a ver em ser ou não merecedor. Não é questão de merecimento, é graça. Eu me lembro de um rapaz que ele foi às drogas, ele tinha mais 3 irmãos, mudou para Belo Horizonte e ficou lá como mendigo, morando ali perto da Afonso Pena. O pai morreu e ele não veio para o sepultamento. A mãe morreu e ele não veio para o sepultamento. Mas depois que os dois morreram, ele ficou sabendo que os dois tinham morrido. E passado alguns dias ele veio encontrar com os irmãos dele. O que você acha que ele veio buscar? O que você acha, Carol? A herança. Ele veio buscar a herança dele. Mesmo como filho desobediente, morando na rua, afastado dos pais, não veio no sepultamento, não honrou pai, não honrou mãe. Mas uma coisa ele sabia. Tudo que o pai e a mãe tinha parte dele. A 4ª parte era dele. Ele tinha mais 3 irmãos. E ele veio buscar. Ele tinha consciência de herança. Gente, do que eu estou falando aqui não é para dizer que você precisa pecar, fazer tudo que é errado, que é direito seu. Não é isso. Isso não é apologia ao pecado, pelo contrário. Quanto mais você entende esse amor, mais você o ama, e mais santo você é. Mas você precisa entender que não é quando você erra, fala, desobedece, peca,
que faz com que você deixe de ser filho e traz a incredulidade e você não se apropria do que é seu. E você até pensa que é um castigo de Deus, um juízo de Deus, uma maldade de Deus, pelo amor que você tem Deus. Nós fomos feitos herança. Já aconteceu, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. O que é nosso por direito. Você como filho, e é isso que fortalece a sua fé. Quando você tem certeza, convicção plena da sua identidade, você começa no seu subconsciente, começa a crer de forma diferente. E crendo de forma diferente, você tem uma razão no espírito. Você não vive mais uma emoção da sua alma, que oscila todo dia e toda hora. Mas você tem a razão do espírito, a convicção, eu sou filho, eu sou filha. E é isso que te fortalece para viver como? Eu já disse aqui inúmeras vezes, é a identidade que fortalece o meu comportamento. É a identidade que dita as regras de como eu me comporto. Eu não posso olhar para o comportamento, mas eu olho para o que a palavra diz sobre Cristo a meu respeito. O que Cristo fez e me tornou. O fato da obra consumada da cruz. Amém? Bom, então vamos lá mais um pouquinho. Efésios 2, um pouquinho à frente, Efésios 2, 6. Estamos acabando os textos aqui. Efésios 2, 6, obrigado. Diz assim, olha só. De novo, cuidado com o verbo, tá? E nos ressuscitou. Veja que nem ressuscitado a gente está ainda no corpo. Mas o texto já diz para nós onde nós estamos. Oh, meu Deus, creia nessa verdade, em nome de Jesus. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Por quê? Porque nós estamos nele, Ele em nós. Não tem como separar. Amalgamado. Lembra do purê de batata? Você que está acompanhando as aulas? Então, onde Ele está? Onde nós estamos? Oh, Jesus! Espírito Santo, traga essa revelação no coração de cada um, no espírito de cada um. Que não seja apenas uma informação, mas que você termine essa aula como uma revelação, que você está assentado à direita do Pai, com Ele. É o que o texto está dizendo. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais com Jesus. Por quê? Porque não é mais batata com batata, é batata amalgamada. Então Ele está em nós e nós estamos nele. Então onde Ele está, nós estamos. E se Ele está sentado como rei, nós somos reis nessa terra, assentado com Ele lá no céu. Nós somos um com Ele e Ele um com a gente. É uma fusão. É o que o texto está dizendo. Oh, Jesus. Isso é muito poderoso quando a gente entende. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Isso já aconteceu fisicamente? Não. Mas no mundo espiritual, nós já estamos no governo. O reino dos céus já está dentro de nós. E nós estamos assentados à direita do Pai em Cristo. Se Ele está lá e a gente habita nele, a gente está lá. Se Ele habita em nós, a gente está lá. É uma fusão. Estamos amalgamados nele. E aí um outro texto que está aqui junto, está aqui, ó, Colossenses 3:3. Fala que nós estamos dentro de Cristo. E Cristo está dentro do Pai. Como é que o diabo vai se levantar? O diabo, se me perdoa, a gente fala até meio que uma zombaria. Nossa Deus, tem umas coisas aí que chateia demais a gente. O diabo se levantou, como está a minha vida, pastor. Eu não sei mais o que fazer. O diabo com seus demônios está lá assim, a crente desavisada ali, ao crente desavisado, pode investir que ali a gente ganha. Tudo que eu estou falando só vale na vida de quem crê. Quem não crê vai continuar susceptível aos demônios, às enfermidades, a tudo, porque não crê. Tudo hoje é por crer. O que a gente está trazendo aqui é um estudo, um ensino, para que você creia de forma diferente. Se o diabo é um derrotado, como ele está se levantando contra a sua vida? Ele está prosperando na minha vida, na minha casa, está uma tribulação lá. Já viu aquela pessoa que chega para você e fala assim, Pai do Senhor, meu irmão. Aí você pega na mão dele, Pai do Senhor. Aí ele, como é que você está? Aí você nem ainda respondeu, ele responde para você. Está na prova, né?
A luta é árdua, né? A obra de Deus é árdua, é pesada, né? Para ser cristão não é fácil. Pronto, ele vive isso. Eu vivo o que eu creio. Eu costumo dizer que o que você crê é verdade. Ainda que não seja verdade absoluta, mas é a sua verdade. O que você crê, você vai viver. E para você é verdade. Aí não tem nem como contestar. Você vai dizer, não, eu creio, aconteceu. Claro, você creu. Você crê assim. Então, se você é alguém que crê que o diabo se levanta, que ele rouba sua bênção, você pode ter certeza, ele vai roubar sua bênção. Porque ele trabalha de acordo com a fé de cada um. Então, se você crê que ele vai roubar sua bênção, você vai roubar, pode ficar tranquilo. Mas qual é a ideia nossa aqui? É desconstruir essas crenças. Esse engano de Satanás. É interessante que quando... Carol, não me deixa perder no que eu estou tratando aqui, não. Mas eu vou abrir um parênteses aqui. É interessante que quando o diabo será preso por 1000 anos, sabe o que a Bíblia diz para você e para mim? A Bíblia diz assim, e o diabo, Satanás, será preso, tem tradução que fala o dragão, será preso, para ele parar, olha isso aqui, de enganar as nações. Por que a Bíblia está dizendo exatamente isso? Que ele será preso para parar de enganar. Porque ele é espírito enganador. O espírito enganador é isso mesmo, ele quer confundir você, confundir a sua forma de crer. E é isso que ele tem feito. Ah, ele se levantou contra a minha vida. Então pronto, ele vai se levantar porque você crê assim. Ele fica ao derredor procurando a quem possa tragar. E como ele traga de acordo com o que você fala, o que você se comporta, ele sabe o que você crê. Porque eu creio e falo, eu creio e me comporto. Então, como eu me comporto, ele já define que você está crendo errado ou certo. E quando ele vê que o crente está crendo errado, ele parte para cima. Por isso que tem muita gente que a obra é árdua mesmo. É árdua, que Satanás se levanta contra a vida dele dia e noite, leva o filho às drogas, às vezes o homem é homem de Deus, a mulher de Deus, o filho vai para a droga, a vida toda bagunçada, a família bagunçada, aquela destruição total. Mas por quê? Porque dá crédito para ele. Dá crédito para alguém que já é derrotado, que a cruz já o derrotou. Ele já foi exposto ao vitupério, ele não tem o poder de prosperar em nenhuma área da nossa vida. Mas se a pessoa não crê assim, na vida de quem não creu ou não crê, ele prospera. Ele vai prosperar. Porque a pessoa não crê. Crê, porém, de forma errada. Crê por engano. Por engano. Então, eu costumo dizer, né, eu vou repetir aqui, que o que você crê é. Ainda que seja contrário à palavra, mas você crê, é. E se não for, um dia será. Essa é a minha frase. O que você crê é, se não for, um dia será. Então essa se torna a sua verdade. Então muitas coisas hoje se tornam a nossa verdade. Mas não é a verdade absoluta. Você quer ver uma outra? Ah, pastor, eu paguei o preço de uma causa lá em casa, no jejum, na madrugada, na oração, e Deus honrou. Então é o que você crê? Então toda vez que você precisar de uma bênção, você vai dessa forma. Você vai jejuar, orar, buscar, e Deus vai dar. Aí pode te dar. Porque você crê assim. E já aconteceu com você, isso até fortalece você continuar crendo assim. Mas Deus está trazendo algo para você aqui que mostra para você que Ele te abençoa assim, porque você não cria da forma correta. Ele está aqui para te mostrar a forma correta e dizer para você que você não precisa fazer desse jeito. Você pode fazer isso tudo para relacionar melhor com Ele, convencer o seu coração, mas você também pode crer numa única palavra, está consumado, é meu por direito, e ter a mesma vitória. Lembra quando eu falei do prédio de 30 andares? Que tem duas formas da gente chegar lá. Você imagina que lá no 30º andar desse prédio, eu vou trazer isso de volta. Lá no 30º andar de um prédio está a sua bênção, a sua vitória, o seu milagre, a restauração da sua casa, da sua família, santificação, obediência, fidelidade. Pensa que tudo o que você precisa como cristão, seja para ser um homem ou uma mulher de Deus, ou seja para receber as vitórias de Deus, está tudo no 30º andar. Certo? Pensou? Deus colocou tudo lá. E talvez você está chegando lá, porém você está chegando pela escada de concreto. Só que existe um elevador. A graça é o elevador. As obras é a escada de concreto. O pagar preço é a escada de concreto. Mas tem um elevador à sua disposição. Você está subindo pela escada de concreto. O que você quer? Você crê assim. Ainda tem aqueles desavisados que ainda crê que quanto mais sacrifício, mais Deus responde. Espera aí, você está disputando com a cruz agora? Será que o seu sacrifício é maior do que a cruz? Tá vendo? Mas vamos lá.
Eu espero que você agora passe a entrar nesse elevador, a entender que tudo é pela graça, é leve, é prazeroso, é gostoso, é sono profundo, é descansar nele e crer que ele está no controle de tudo e que a sua vitória está já definida, que você só precisa usar a fé e crer, de fato. Mas vamos lá, esse texto aqui eu já li, ele já nos ressuscitou e já estamos assentados nos lugares celestiais. Um outro texto, por favor, Carol. Estamos encerrando já. Colossenses 2:10. Colossenses 2:10. Obrigado. Diz assim: estáis. Olha que coisa linda, gente. Meu Deus. Não sou perfeito, não, pastor. Eu sou perfeito, não. Eu sou falho mesmo, eu erro. Circula nesse sangue aqui, ó. O sangue. Não é sangue de barata, não. Eu não levo desaforo para casa. Eu não sou perfeito. Perfeito, como é que é? Perfeito é Deus, é tanta coisa. Ele é perfeito. Só que o que Jesus diz, João dizendo, na primeira carta, capítulo 4, versículo 17. Assim como ele é, nós somos neste mundo. Olha que dificuldade as pessoas têm em entender isso. Aí a gente fica tomando posse da natureza adâmica, sendo que hoje nós temos a natureza de Cristo. E por que às vezes a gente fica vivendo como os fracos, como os mundanos, os perdidos sem Cristo? Porque a gente toma posse da natureza deles. Ao invés da gente tomar posse da natureza de Cristo agora, de quem nós somos em Cristo. E olha o que Paulo fala aqui. E estáis perfeitos nele. Nele você é perfeito, sabia? Deus te olha com perfeição para um perfeito, uma perfeita. Ele fala, estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo da carne, como era lá na época dos judeus. A circuncisão, mas agora a circuncisão de Cristo. E lá no versículo 14, não está aqui no livro, mas eu lembro desse texto, está escrito assim, e havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Okay. Conselho, mergulhe nas cartas de Paulo. As cartas de Paulo vai trazer muito fundamento para você viver a nova aliança e viver os fatos de Deus. Vamos lá, apenas mais 2 textos para a gente encerrar. 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3. Pastor, por que não é a Pedro? Porque Pedro escreveu para outras pessoas, tá? Nós não vamos aprofundar quem. Mas é 1 de Pedro, que Pedro escreveu. Ele não escreveu para ele, então não é 1 a Pedro, é 1 de Pedro. Capítulo 2 e 3. Capítulo 1, 2 e 3 diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eleitos, nós já somos eleitos, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Nós já somos eleitos em santificação do Espírito para a obediência. Nós já temos o que precisamos. Nós já somos o que precisamos para a santificação e obediência. Nós não seremos depois que a gente santifica e obedece. Nós já somos para santificar e obedecer. O que você precisa para ser um maravilhoso cristão, você já é. Você só precisa se apropriar e viver. Ok? Último texto, por gentileza. Esse eu sei de cor. 1 João 4,19.